Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Dalton Bittencourt e nós vamos para hoje para mais uma aula sobre assuntos geotécnicos e o tema de hoje é Geologia aplicada para barragens, com foco no estudo geológico básico para barragens. Antes de iniciar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, para não perder nenhum vídeo semanal que serão lançados no nosso canal. Como cronograma da nossa aula, nós temos as seguintes etapas. Primeiramente, o estudo geológico básico tem que ser citado, pois dentro dele existem 4 etapas muito importantes a serem seguidas. A primeira delas é a análise do mapeamento geológico local, em que são verificadas as características geológicas do local como ponto de partida para o estudo geológico, mas esse não será o nosso foco de estudo. Temos também os assuntos hidrológicos, que estuda como a água se comporta nesse maciço rochoso, a sua linha freática, ensaio de perda de água, mas esse também não será o nosso foco de aula de hoje. Em terceiro lugar, nós temos o estudo de formação da rocha, em que nós temos análise da sua estrutura, investigações, além dos ensaios realizados e os possíveis tratamentos da rocha. Esse será o nosso foco de estudo de hoje, em que nós temos inicialmente os elementos estruturais, que são a xistosidade, acamamento, além de dobras, falhas e fraturas, além do próprio estudo do mapeamento geológico do subsolo. Temos também a investigação, que no caso da investigação nós temos dois tipos de investigações, mas hoje nós iremos tratar de forma mais profunda as sondagens rotativas. E nós temos também a etapa de classificação e caracterização da rocha. Temos também os ensaios, que nesse caso nós temos o ensaio de perda de água, que é um importante ensaio a ser realizado a depender de elementos estruturais que a rocha venha apresentar. E por fim, iremos abordar sobre tratamentos desse maciço rochoso, no caso, os processos de injeção. E por fim, nós temos a pesquisa de materiais de construção, que é a quarta etapa desse estudo geológico básico, mas que não é o nosso foco de aula de hoje. Quanto ao estudo da rocha de formação, pessoal, nós temos inicialmente a investigação das condições geológicas locais, em que nesse caso é verificado o quê? A litologia, ou seja, o tipo de rocha existente, e os seus elementos estruturais, no caso as suas falhas, dobras e etc. Nesse caso, se adentra também as linhas de contatos, além das fraturas. Temos também os métodos de investigação. Como eu falei, são dois métodos de investigação. Um deles são os chamados métodos indiretos, ou geofísicos, e em segundo lugar, nós temos os métodos diretos, chamados métodos mecânicos. Dentro dos métodos diretos, nós temos poços, trincheiras e travos, que são manuais, e nós temos em segundo plano a sondagem a percussão, o chamado SPT, e a sondagem rotativa, que no caso será o nosso foco de estudo de hoje. Quanto à sondagem rotativa, pessoal, o primeiro foco que nós temos que tratar sobre esse tipo de ensaio é o seguinte: o programa de sondagem a ser realizado no local, pois ele verifica se a etapa dessa investigação vai ser preliminar ou detalhada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a depender do estudo do mapeamento geológico local, é verificado as possíveis falhas ou fraturas dos elementos estruturais existentes, e aí, a partir daí é verificado se tem que realizar uma análise apenas preliminar ou uma análise detalhada sobre o ensaio de sondagem rotativa. E isso é verificado, como eu falei, através dos mapas geológicos. Daí a importância de ter-se um mapa geológico local na área de estudo que vá ter o empreendimento de barramento, uma barragem. Em segundo lugar, é muito importante esses dois estudos, pois eles nos trazem economia no tempo e no custo do empreendimento. Em segundo lugar, vamos citar sobre as características gerais da sondagem rotativa. Quais são as características gerais deste ensaio? Nós temos a determinação da estratigrafia local, ou seja, a espessura das camadas dos maciços rochosos. Em segundo lugar, ele permite a extração de amostra de rocha a grandes profundidades, que é muito importante dentro do estudo do maciço rochoso. Temos também a determinação do tipo de rocha e os seus elementos estruturais. Temos a verificação do estado da rocha, que iremos abordar nos próximos slides, que são o seu grau de faturamento, o seu RQD e a sua coerência. E temos também a possibilidade de realização do ensaio de perda de água, que é a análise da condutividade hidráulica
do maciço rochoso. E temos também a criação do mapa geológico desse subsolo local. Continuando, temos a aparelhagem e os cuidados iniciais na execução desse ensaio. Quanto à aparelhagem, pessoal, nós temos aqui os seguintes equipamentos básicos. Nós temos o tripé, um motor para a execução do ensaio, o cabeçote, que é o que? As engrenagens de rotação e avanço ao longo da profundidade, as hastes, que costumeiramente elas são de 3 a 4 metros de comprimento, o barrilete, que no caso é um tubo oco preso dentro da primeira haste, que vai fazer a retirada do nosso maciço, a nossa amostragem, além de dois elementos, a coroa largadora, que também é uma peçoca cravada de diamantes na ponta da primeira haste, e a coroa propriamente dita, que é rosqueada na própria coroa largadora, que tem a função de cortar a rocha e fazer o avanço do ensaio ao longo da profundidade. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa com a representação aqui do tripé, do motor como geral. Temos também aqui o cabeçote, que são um sistema de engrenagem de rotação e avanço dessa perfuração, além das hastes aqui. Continuando, quanto aos cuidados de execução nesse ensaio. Em primeiro lugar, ele pode ser executado em duas formas, ou em terreno seco ou sobre a água. Nesse caso, quando for sobre a água, tem que existir uma plataforma flutuante ancorada para que não exista movimentos que vá influenciar no resultado da perfuração, atrapalhar a perfuração. Temos também a análise da escolha do diâmetro da sondagem. O que isso quer dizer? A recuperação da rocha. Quanto maior o diâmetro da sondagem, obviamente maior vai ser a possibilidade de recuperar a rocha. Mas isso depende do âmbito da obra, da magnitude do empreendimento que vai ser realizado. E nesse caso nós temos a análise da recuperação mínima para a determinação do diâmetro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cliente, a empresa, determina o diâmetro mínimo para ser utilizado para fazer a recuperação da rocha a ser analisada. Como eu disse, isso depende da magnitude do empreendimento. Temos também a escolha das coroas, que vai depender também da composição rochosa do local, pois cada coroa apresenta uma maior ou menor resistência para penetrar nesse maciço rochoso. Temos também a possibilidade de leituras do nível de água. Contudo, para que isso seja possível, é necessário fazer registro na cota do lençol todo o início de perfuração. Ou seja, a cada dia que iniciar uma nova perfuração, é anotado a cota do lençol freático para assim iniciar o ensaio desse determinado dia. E nós temos também a anotação da profundidade dos encontros dos elementos estruturais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada amostrador retirado numa determinada profundidade, é necessário anotar qual profundidade e a metragem retirada, pois ela irá determinar em que posição se encontram os elementos estruturais desse maciço rochoso, que são aqui as falhas, fraturas, entre outros. E isso é muito importante, pois ele irá determinar a possibilidade ou não, a necessidade ou não, de realizar uma análise do ensaio de perda de água, que é o que? Verificar se nessa determinada profundidade, esse elemento estrutural, essa falha, essa fratura, poderá ocasionar uma grande perda de água ou não. Continuando, em primeiro lugar, dentro da sondagem rotativa, nós temos a análise do RQD, que também é chamado de designação qualitativa da rocha. O que é o RQD, pessoal? O RQD nada mais é do que uma análise da razão entre a soma dos comprimentos maiores do que 10 centímetros pelo comprimento do trecho analisado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se caso tenha-se uma retirada de uma amostragem de 1 metro de comprimento e dentro dessa amostragem de 1 metro existem determinadas fraturas e que, analisando os comprimentos maiores do que 10 centímetros, dividido pelo comprimento do trecho analisado, nós temos um RQD. Por exemplo, se nós tivermos uma soma de comprimentos maiores do que 10 de 40 centímetros dentro de um comprimento de trecho analisado de 100 centímetros, nós teremos um RQD de 40%. Temos aqui essa tabela que demonstra a qualidade da rocha em relação à porcentagem de RQD obtido. Como eu falei anteriormente, no caso de 40% do RQD,
nós temos uma qualidade da rocha pobre, e que nós temos uma qualidade excelente, caso esse RQD venha ter de 90 a 100% na sua amostragem. Continuando, nós temos também, em segundo lugar, a análise do grau de fraturamento da rocha. O que é o grau de fraturamento da rocha, pessoal? Ele analisa o número de fraturas por metro linear em sondagem, ou seja, ele analisa uma contagem do número de fraturas que existem nesse metro de amostragem retirada. Nós temos essa tabela aqui, que ela representa o estado da rocha, a sua simbologia, que vai ser utilizada dentro de um laudo de sondagem, e o respectivo número de fraturas por metro. Nesse caso, nós temos um número de fraturas que vai desde 1, que nesse caso o estado da rocha se apresenta ocasionalmente fraturada, até valores maiores do que 20, em que nesse caso o estado da rocha se encontra em fragmentos, denominada pelo símbolo F6, em que ela possui torrões e pedaços de tamanhos variados. Em terceiro lugar, nós temos o grau de fraturamento da rocha, que pode ser analisado de outra forma, de uma maneira subjetiva e empírica, através dessa tabela aqui, em que nós temos uma relação entre o grau de alteração da rocha e o seu respectivo estado da rocha. Para um grau de alteração são, ou seja, nenhuma falha observada nessa rocha, nenhuma fratura, observa-se que o estado da rocha é representado por não possuir nenhum sinal de alteração. Quando o grau de alteração é ligeiramente alterado, quer dizer que o estado da rocha apresenta um material com manchas de alteração. E por último, nós temos um material muito alterado, quando observa-se diversos fragmentos entre os dedos, ou seja, a rocha se fragmenta entre os dedos. Continuando, o que é essa amostra, esse testemunho, essa amostragem da sondagem rotativa? Ela é obtida através desse barrilete, que é um tubo metálico oco, em que ele faz a retirada da amostragem. Aqui nós temos diversos exemplos de amostragem de metro a metro, em que nesse caso aqui, por exemplo, nessa determinada amostragem, nós temos aqui 7 furos. 7 furos não, 7 falhas estruturais. Fraturas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso fazendo uma análise do seu grau de fraturamento, nós temos uma rocha medianamente fraturada, que possui fratura de 6, entre 6 e 10, ou um material medianamente alterado, pois possui maiores presenças de faixa de alteração. Continuando, nós temos a porcentagem de recuperação dos testemunhos. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que é uma relação entre o número de metros perfurado numa determinada rocha e quantos metros de testemunhos foram obtidos, amostrados. Um exemplo é, caso nós tenhamos uma perfuração de 5 metros e desses 5 metros apenas 2,5 metros foi recuperado, quer dizer que a porcentagem de recuperação foi de 50%, metade. Então, nós utilizamos essa tabela aqui, esse quadro, para demonstrar a porcentagem de recuperação e a sua respectiva rocha, o seu estado. Nós temos que, para uma taxa de recuperação maior do que 90%, isso quer dizer que a rocha está sã a ligeiramente fraturada. Numa porção mediana, nós temos uma recuperação entre 50% e 75%, em que nesse caso a rocha se apresenta medianamente fraturada, até uma recuperação menor do que 25%, em que nesse caso a rocha se encontra excessivamente fraturada. Aqui é demonstrado o exemplo que eu falei para vocês, que no caso que tenha 5 metros perfurado, no caso de 2%, 2,5 metros de testemunho, nós temos uma porcentagem de 50% de recuperação. Continuando, nós temos o grau de coerência na sondagem rotativa. O grau de coerência, pessoal, nada mais é do que uma análise baseada através das características físicas da rocha. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma rocha que vai desde muito coerente até uma rocha friável, em que nós temos uma simbologia que vai desde C1 a C4, e quais são as suas características? Para uma rocha muito coerente, as suas características são as seguintes. A rocha quebra com dificuldade ao golpe do martelo. E no estado menos resistente, nós temos uma rocha friável, em que suas características físicas são que ela esfarela ao golpe do martelo, que é outro tipo de análise da característica desta rocha.
Continuando o nosso estudo da sondagem rotativa, esse tipo de ensaio ele nos permite também realizar o ensaio de perda de água, como eu falei anteriormente, pessoal. Esse ensaio de água ele é muito importante, pois ele verifica a condutividade hidráulica desse maciço rochoso. Ele verifica se existe uma grande perda de água, uma grande absorção de água nesse maciço rochoso em uma determinada profundidade, pois isso pode acarretar em problemas na estrutura de barragens. Ele é realizado através de uma injeção de água sob pressão no furo de sondagem e ele analisa a quantidade de água, a sua vazão, absorvida numa determinada faixa de tempo, numa certa profundidade de ensaio. E ele pode ser executado de duas formas. Uma delas é que é realizada no fundo do furo e a outra é realizada numa determinada faixa do furo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, caso esse ensaio vá ser realizado no fundo do furo, que é esse exemplo aqui, nós temos a necessidade de instalar apenas um obturador, que é um elemento que infla de maneira pneumática e isola essa região para, desta forma, injetar água sob pressão e analisar a perda de água apenas no fundo do furo do ensaio. E, em segundo plano, nós temos a execução desse ensaio de perda de água numa porção mediana desse furo, em que, nesse caso, são necessários a inserção de dois obturadores para que eles possam, de maneira conjunta, isolar essa parte da perfuração e analisar o ensaio de perda de água apenas nessa porção dessa profundidade desse ensaio. E os parâmetros gerais para cálculo desse ensaio da condutividade hidráulica são a carga piezométrica, que é a coluna de água injetada nesse furo, o comprimento do trecho e também o raio do furo. E continuando sobre a sondagem rotativa, nós temos também a possibilidade de interpretação estrutural a partir desse programa de sondagem. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se nós temos uma determinada faixa de solo, um corte, e são realizados diversos ensaios de sondagens rotativas, e que em cada um desses furos são retirados diversas amostragens em diversos metros retirados, nós podemos obter uma análise da sua estratigrafia, ou seja, uma análise do acamamento desse perfil geológico, em que nós podemos separar as camadas entre, nesse caso, por exemplo, rocha A, rocha B e rocha C. Destaca-se que é necessário realizar diversas amostragens a cada metro para que esse estudo seja bastante detalhado e possibilite, dessa forma, fazer uma distinção entre as espessuras, as camadas de cada maciço rochoso. E é importante destacar que, para que seja possível realizar esse tipo de análise de maneira satisfatória, tem que ser levado em conta uma análise, um perfil de sondagem de maneira tridimensional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse caso, nós temos uma única linha de sondagem, em que ela deve ser realizada em diversos perfis longitudinais, de maneira que cada furo seja realizado de maneira transversal, e que, dessa forma, possa ser analisado todo esse maciço rochoso de maneira tridimensional. Através dessa mesma metodologia de estudo da sondagem rotativa, do programa de sondagem rotativa, podemos também determinar a localização do lençol freático, que é o estudo hidrológico. Nesse caso, mantendo a mesma metodologia de execução dos ensaios, podemos dessa forma determinar a posição do lençol freático, o que é muito importante para a análise de uma barragem em uma determinada localidade onde exista o lençol freático. Finalizando sobre o ensaio de sondagem rotativa, nós chegamos no boletim de sondagem rotativa, que representa o resultado de um furo de sondagem rotativa. Aqui nós temos um exemplo de sondagem, nesse caso uma sondagem mista, em que foi realizado a sondagem SPT em paralelo com a sondagem rotativa, em que nós temos algumas características desse boletim. A primeira que se observa é o seguinte, pessoal: as camadas a serem separadas, o seu acamamento. Elas normalmente são referenciadas como imagens. Nós temos aqui, por exemplo, para rochas ígneas, nós temos dois exemplos, e para rochas metamórficas, dois outros exemplos, que eles são inseridos aqui nas camadas. Continuando, nós temos a porcentagem de RQD, que é a porcentagem do material retirado.
que nós temos aqui a porcentagem que varia de 0 a 100%, e temos também aqui a análise do seu grau de alteração da rocha, o seu grau de fraturamento e a sua coerência. Por fim, pessoal, nós temos em último lugar na nossa aula o tratamento de fundação, que no caso são os processos de injeção. Nesse caso, pessoal, os processos de injeção eles são determinados a sua necessidade a partir das características geológicas locais e são analisados dois fatores. Quais são eles? O primeiro é a análise dos testemunhos de sondagem, que verifica se a porcentagem de fraturamento numa determinada profundidade é elevado, o que pode crer que vai existir grande perda de água, grande absorção de água nessa profundidade, e aí sim tem-se a análise do ensaio de perda de água para verificar se tem-se de fato a necessidade de realizar tratamentos na fundação, a partir de injeção de elementos cimentantes. E qual o objetivo dos tratamentos de fundações? É evitar infiltrações excessivas e consequentes pressões elevadas. Nesse caso, essas pressões elevadas elas podem ocasionar problemas no pé da jusante da barragem, ocasionando processos erosivos que podem vir gerar instabilidade no barramento. E quais são as suas características desse processo de injeção? Eles são a partir da injeção do líquido cimentante, o que ele vai consolidar com o passar do tempo, e que ele vai apresentar vai resultar numa zona mais impermeável e mais resistente. E que a exposição desses furos são em função do acamamento e das zonas de fratura, como eu disse anteriormente, através da análise dos testemunhos de sondagem. E os tipos de injeção são dois tipos, pessoal. Um deles é o chamado cortina ou diafragma e o segundo é o tapete. Vamos para as características de cada um destes. Nós temos um determinado barramento, uma barragem de terra, e que nesse caso temos o seu determinado nível de água, e que esse processo de injeção, esse tratamento, ele apresenta dois níveis de profundidade, e que a menor profundidade é apresentada pelo tapete, em que ela varia entre 1,5 m a 3 aproximadamente, e que a maior profundidade é a da cortina, o chamado diafragma, em que nesse caso ela pode chegar no eixo central da barragem até aproximadamente 130, 140 metros de profundidade. E os procedimentos de injeção são os seguintes, pessoal. É a partir dos métodos de tentativas. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o furo posterior que vai ser realizado será o controle de injeção do tratamento de fundação. Vamos lá explicar como é que isso funciona. Nós temos um determinado eixo de um rio, em que o seu barramento, o eixo central, se encontra nesse corte AA, e que são realizados inicialmente processos de injeções nesses 4 furos de sondagem rotativa denominados A. Após a execução desses 4 furos, são executados outros 4 furos B, e que conforme vai injetando o líquido cimentante e ele ainda vai absorvendo muito matéria, muito líquido, necessita-se continuamente da execução de novos furos até que esses furos não tenham grande absorção desse líquido cimentante, ocasionando, nesse caso, por exemplo, a execução de novos furos, nesse caso os furos C, até que o último furo apresente uma pequena absorção do líquido cimentante, o que denota que não será necessário a execução de novos furos. Então, pessoal, na nossa revisão da aula de hoje, vamos fazer um resumo do que foi citado. Nós temos o estudo geológico básico para barragem, que são 4 etapas. Uma delas é o mapeamento geológico, a outra é o estudo da hidrologia, em terceiro lugar, o estudo da rocha de fundação, que foi o nosso foco de estudo de hoje, e, por fim, os materiais de construção para barragens. Dentro do estudo da rocha de fundação, nós temos os elementos estruturais, a sua investigação, os ensaios a serem realizados e os tratamentos de injeção. E que esses 4 elementos eles são fundamentados a partir das características do maciço rochoso. E que essas características vai nos levar à necessidade ou não, à viabilidade ou não do empreendimento e à necessidade ou não de uma intervenção. No caso, são os tratamentos da fundação dessa barragem. Então, a nossa aula de hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus colegas de faculdade, profissionais,
e que toda semana, provavelmente nas terças e nas sextas, são lançados novos vídeos sobre desde geologia, mecânica dos solos 1 e 2, fundações até obras de terra. Então é isso e até a próxima.